Fala galera, um prazer tê-los aqui para mais um vídeo do Professor Jubilu. E hoje eu resolvi reunir uma série de técnicas para te ensinar a estudar biologia. Eu estava pensando, nossa, eu coloco tantas videoaulas no YouTube, eu tenho lá a minha plataforma com tantos vídeos e eu nunca ensinei as pessoas técnicas para estudar essa matéria maravilhosa. Vou fazer isso agora, até porque eu não aguento mais ler uma série de comentários. Ai, biologia é só decoreba. Ai, biologia é um saco. Ai, eu não gosto de ficar decorando esses nomezinhos. E o pior de todos os comentários. Ai, pra que serve a biologia? Ei, biologia é a ciência da vida. Você estudando como os seres vivos funcionam, você vai entender como é que esses seres vivos interferem na sua vida. Os impactos ambientais que estão acontecendo no planeta já estão interferindo na sua vida e muitas vezes, por ter esse preconceito com a biologia, você nem sabe que isso está acontecendo. E é muito bom você ser uma pessoa bem instruída, entendendo o que está acontecendo no mundo e qual é o seu papel neste planeta. É ou não é? Não motivou? Não motivou? Então, se não motivou, é o seguinte: a biologia vai estar na sua vida, nas provas, na escola, no ensino médio todo. E depois, se você for fazer o vestibular, for fazer o Enem, a biologia estará lá, te esperando. Então você precisa sim aprender a estudar essa matéria. A primeira coisa é, vá com uma atitude mental positiva para estudar a biologia. Não vá, ai, eu odeio isso, ai, que saco, ai, por quê, por quê? Porque o teu cérebro, se você falar isso, o teu cérebro entende que aquilo é prejudicial para você. E adivinha, você não vai ter motivação nenhuma para estudar aquilo. Vá com a mente curiosa. Caramba, que legal, hoje eu vou estudar células, vou entender como as células funcionam e como elas interferem na minha vida, que bacana. Quando você bota esse tipo de atitude, pode até parecer meio tola, você está aberto ao conhecimento, está aberto ao aprendizado. Outra dica que eu gostaria de te dar é a seguinte: saiba também o porquê que você está estudando aquilo. Se só a curiosidade e aprender não te motiva, tem que ter outra motivação, do tipo, caramba, eu quero entrar num curso super concorrido, numa universidade que eu acho maravilhosa, e eu preciso estudar biologia. Por quê? Porque vai estar lá no vestibular, vai estar no Enem, ela vai te acompanhar por todo o ensino médio. São 3 anos de ensino médio, você quer ficar por 3 anos da sua vida odiando algo? Então, ó, está na hora, se você odeia a biologia, está na hora de perdoá-la. Vem cá, biologia, me dá um abraço, porque agora eu vou estudá-la. E já que falamos de prova, geralmente, sabe por que você odeia a biologia? Não é porque você teve um professor ruim, não é por nada disso. É porque você tem o hábito de estudar um dia antes da prova. E com a biologia isso não funciona, porque realmente, se você assistir a aula e esperar um mês para estudar para a prova, primeiro, não vai lembrar nada dessa aula, já esqueceu tudo. E outra, você vai ter realmente um monte de nomes que não fazem sentido nenhum para você e que, na boa, em 2, 3 horas você não vai conseguir colocá-los dentro da tua mente. Por isso, a outra dica que eu quero te dar é: estude um pouco, mas estude todo dia. Todo dia, pegue ali meia hora, 40 minutos, 1 horinha, para estudar a biologia, aqueles assuntos que você está vendo na escola. Fazendo isso, os nomes complicados da biologia vão entrar naturalmente no seu cérebro. Você não vai precisar se matar tanto para decorá-los, porque por tanto que você está lendo aquilo o tempo todo, está lendo, aquilo vai entrando tranquilamente na sua mente. Você tem que encarar a biologia como você encara a aprendizagem de uma nova língua. Um inglês, um francês, um italiano, um espanhol. Tem ou não tem um monte de palavra lá para você aprender? Tem, mas você vai adquirindo elas naturalmente. A biologia também tem um monte de palavras que fazem parte do vocabulário biológico. Toda disciplina tem o seu próprio vocabulário. Então é claro que você vai precisar aprender uma série de palavras para dominar essa matéria. E uma dica que eu queria te dar é a seguinte: fique atento aos prefixos e sufixos das palavras, porque muitas vezes, se você entende essas estruturas, você consegue decifrar o que a palavra está querendo dizer. Por exemplo, a palavra glicose. O prefixo glic significa doce. Ose significa açúcar. Então, glicose é um açúcar doce. Jubilu, todo açúcar é doce. Não.
Os açúcares são os carboidratos, e nem todo carboidrato é doce. Outro exemplo, quando uma palavra da biologia tem o sufixo -ase, aquela palavra está sendo relacionada a uma enzima. Então, por exemplo, se você ler lá lactase, aquilo é a enzima responsável pela digestão da lactose, que é o açúcar do leite. Olha outro exemplo, amilase, olha lá, termina em ase. Você já sabe, se tem ase, é uma enzima. É uma enzima que faz o quê? É uma enzima que faz a digestão do amido. Ou seja, quando você come batata, é essa enzima que vai ajudar na digestão dessa batata. Retículo endoplasmático. Eita, deu até uma tremedeira aqui, Chubilu. Deu até um ataque epilético aqui, um ataque epilético. Retículo endoplasmático. Olha só. Ret significa rede. Endo significa o quê? Dentro. Plasmático tem a ver com o quê? Com citoplasma. Então você já sabe que o retículo endoplasmático é uma estrutura com formato de rede que fica dentro do citoplasma. Não precisa decorar, é tudo muito óbvio. Ai, Chubão, mas aí eu vou ter que saber o que significa ase, o que significa RET, enfim, continua difícil. Tá, vou te dar uma outra dica, a dica mais prática mesmo. Pega um post-it e escreva aquela palavra que você está tendo dificuldade em guardar. E atrás do post-it, você escreve a definição dela. Aí pega esse papelzinho e cola no espelho do teu banheiro. Fala pra família, dá uma comunicada na galera. Se a galera quiser, pode até brincar com você. Todo mundo aprendendo biologia dentro de casa. Que coisa maravilhosa. Aí você de manhã vai escovar os seus dentes. Claro, não vai encher o espelho de post-it, que aí você não consegue se olhar. Mas põe num pedacinho lá, vai escovar os seus dentes. Heterótrofo, esterótrofo. Ai, não lembro. Olha atrás do post-it. Ah, é um organismo que precisa comer para produzir a sua energia. Pronto. No dia seguinte, bate o olho lá de novo. Heterótrofo. Vai chegar uma hora que você já vai guardar aquilo. Você vai bater o olho, heterótrofo. Já vai falar, é isso. Autótrofo, é isso. Cuspindo a espuma. É isso. Sei lá, blastóporo. Ah, é isso. Aí você pega o post-it, joga fora e coloca novos post-its. É uma forma de guardar o significado da palavra naturalmente, sem fazer muita força. Outra dica, estudar biologia pelo livro didático é importante, mas geralmente é muito chato. Vamos falar a verdade, é chato, que livrão, não tem amor ali, é texto seco, é um monte de palavra em negrito, que você fica ali, não dá prazer. Então a dica que eu te dou é, claro, não abandone o livro didático, mas tente pegar esse aprendizado técnico e aplicar ele no seu dia a dia. Ai, como é que eu faço isso? Pô, você está aprendendo sobre vírus? Vai no Google, tem uma parte só sobre notícias, clica lá e digita lá, vírus. Vai vir um monte de notícias sobre vírus. Leia essas notícias e tente relacionar isso com o que você está aprendendo na escola. Eu tenho certeza que vai ser um aprendizado muito mais poderoso. Então estão saindo as notícias sobre as barragens que estão se rompendo. Dá para você aprender um monte de coisa de biologia relacionado a isso. Doenças que estão o tempo todo aí incomodando os brasileiros. Leia sobre essas doenças, depois vá ler as reportagens. E outra, consuma material científico, a parte de ciência do jornal, as revistas que fazem ciência para o público leigo, super interessante, Galileu, Mundo Estranho. Não tenha vergonha de ler essas revistas. Às vezes o professor na escola, ai, quem lê isso é burro, né? Quem lê é super interessante. Isso não é revista. Claro que é. Você está iniciando a sua vida na biologia. Tem que ler coisas mais simples para depois se aprofundar. Ou vou fazer o quê? Vou te dar um paper. Primeiro dia teu, no primeiro ano, você chega lá, ei, você professor, que se acha, né? Ah, super interessante, não é culto. Ah, tá bom, dá um paper pro moleque, o moleque vai odiar a biologia. Dá lá um estudo de lei, não vai entender nada. Então leia sim essas revistas, elas te ajudam também a aprender biologia. Além das notícias do Google, das revistas, da parte de ciência do jornal, pode ler o jornal inteiro se você quiser também, não tem problema nenhum, né? Você também pode assistir documentários que têm a ver com aquele assunto que você está estudando na escola. Peça um documentário para o seu professor. Aqui na descrição do vídeo eu vou colocar alguns documentários para você assistir. Então, sei lá, está estudando botânica, tem documentário sobre a vida das plantas. Vai tornar o seu aprendizado muito mais significativo.
né? Vai sair daquela barreira do cuspe, do giz, da fotinho parada ali no livro didático, você vai ver aquilo em movimento, num outro contexto, muito mais bonito, e isso também vai fazer com que você aprenda biologia com muito mais facilidade. Outra dica que eu te dou é estudar também por livros paradidáticos, que são aqueles livros de biologia que são feitos não com conteúdo técnico para a prova, mas que pegam esse conteúdo técnico e colocam dentro de um determinado assunto. Então imagine que poderoso seria, enquanto você está aprendendo ecologia na escola, ler esse livro na sua casa, ó, do Edward Wilson, Diversidade da Vida. A tua aprendizagem de ecologia vai ser muito mais significativa. Aqui tem um monte de exemplo prático para você associar com aquele aprendizado técnico da escola. Caramba, começou a estudar evolução? Olha que livro legal, ó, O Maior Espetáculo da Terra, do Richard Dawkins. Leia esse livro junto com o teu estudo. Você vai ficar estudando evolução por 2, 3 semanas na escola? Leia isso aqui, ó. Ai, Jubi, estou estudando evolução ainda, quero outro livro. Polegar do Panda, do Stephen Jay Gould. Agora eu estou estudando genética. Olha que livro maravilhoso, O Gênio, uma história íntima. Baita livro para você ler junto com o momento que você está aprendendo genética na escola. Fazendo esse tipo de coisa, você vai ser uma pessoa extremamente atualizada. Todas as rodinhas, você vai estar falando, nossa, você viu essa nova doença que está matando todo mundo? Você já leu a notícia, você já estudou pelo livro, você sabe falar sobre aquilo, aí você começa, não, aquilo é o seguinte, é assim, assado. Aí você sabia que... Não, não é bem assim, como eu li lá no jornal, é assim, assado, como eu li no livro. Meu, sabe o nome disso? Reconhecimento social. A galera vai te chamar de rei ou rainha da biologia. Na escola, se você for essa pessoa, na escola, quando você entrar, todo mundo vai ficar em silêncio te olhando. Oh, chegou o rei, chegou a rainha da biologia. Você vai ensinar para os outros. E quando você ensina, adivinha, você aprende muito mais. Porque para ensinar, você precisa conectar vários assuntos, saber organizá-los e depois explicá-los. Isso também é extremamente poderoso para a sua aprendizagem, não só da biologia, como de qualquer outra matéria. Outra dica que eu te dou é, após estudar um conteúdo, faça um resumo. Pegue uma folha A4 e monte um resuminho bem bonito à mão, não digitado. Os cientistas da Noruega, por exemplo, publicaram um trabalho mostrando que quem escreve à mão consegue aprender muito mais. E a explicação é a seguinte, quando você faz um resumo à mão, você usa muito mais o seu cérebro do que quando você digita. E o fato de você utilizar mais o teu cérebro faz com que o processo de aprendizagem seja muito mais significativo. Olha só um exemplo aqui. Eu gosto de fazer resumo dessa maneira. Eu pego uma folha A4, aqui que bonitinha, ó, e aí eu dobro ela no meio. Aqui é um resumo sobre fermentação. Então eu boto aqui na primeira folha, ó, o que é fermentação alcoólica, fermentação lática, bactérias do vinagre, saldo energético. E aí eu digo aqui, fermentação, o que é? Quando eu abro o meu resumo, tá aqui, ó, conversão de piruvato em etanol ou ácido lático. Fermentação alcoólica, o que é? Quando eu abro aqui, tá aqui, ó, piruvato convertido em etanol. É importante que você, além de fazer à mão, você também use cores, porque aí você vai usar muito mais partes do seu cérebro. Isso aqui é uma ferramenta poderosíssima para você fazer revisões periódicas. Então, um dia antes da prova, em vez de você estar lá se matando para estudar, você só está, dando uma olhadinha no seu resumo, porque você já estudou antes. Está tudo dominado. Além dos resumos, você também pode montar mapas mentais após estudar um assunto. Fica muito tranquilo e te permite ter uma visão geral de um determinado tema. Eu, por exemplo, gosto de fazer os meus mapas mentais dessa forma aqui, ó, com desenhos também. Porque quando você desenha, você fica muito mais tempo focado num determinado assunto. Então tente imaginar você ficar meia hora, 40 minutos desenhando uma célula animal com as suas estruturas, uma célula vegetal, desenhando um protozoário, desenhando uma bactéria, desenhando o processo de mitose. Não tem como você não aprender. E outra, né? Mas vai perder muito tempo. Mas às vezes é um conhecimento que você vai levar para a tua vida inteira. Agora, se você não quer desenhar, existem também ferramentas gratuitas que te ajudam a montar mapas mentais.
Aqui na descrição do vídeo eu também vou colocar essas ferramentas para você. Eu gosto muito de revisar os meus mapas mentais e os meus resumos antes de dormir, porque é durante o sono que o processo de memorização vai ser trabalhado. É o momento do sono em que a memória de curto prazo se transforma em memória de longo prazo. Então, antes de dormir, você não precisa ler, claro, todos os teus mapas mentais, todos os teus resumos, mas pegue lá 5, 6 papéis lá e dê uma revisada bem tranquilo, sem compromisso nenhum, e você vai ver, depois de uns 2, 3 meses, a imagem está na sua cabeça. Você vai para a prova levando esses papéis, mas não levando eles como cola. Você vai levar a cola, na verdade, mas vai levar a cola no seu cérebro. Vai aparecer o desenho. Na hora que aparecer uma pergunta sobre célula animal, param, vem o seu desenho. Você consegue consultar, você consegue ver os nomezinhos. Por quê? Porque por 2, 3 meses, de vez em quando, você está olhando aquele desenho, você fez o desenho, você ficou focado naquilo, dedicado à tarefa. Pronto! Durante toda a sua vida, quando te perguntarem sobre célula animal, e as pessoas irão fazer isso, você vai saber responder. Outra coisa que aluno corre quando vê é gráfico. E tem alguns assuntos que trazem gráficos dentro da biologia. Dinâmica de populações, atividade enzimática, síntese proteica relacionada às organelas. Geralmente são os assuntos que mais trazem gráficos. Você não vai correr, você é aluno ciscador, você é vencedor. Você vai sentar e vai degustar o gráfico, porque ele está trazendo a resposta para você. Ela está um pouco embaralhada, mas ela está ali. Então vai lá, pegue seu copo de água gelada com limão espremido, fique observando o gráfico, fique olhando para ele, rabisque, coloque os seus pensamentos. Quando você faz esse tipo de exercício, você acaba adquirindo a habilidade de interpretar gráficos, não só da biologia, como das outras disciplinas, com facilidade. Aí sabe o que vai acontecer? Na hora da prova, que é o pra valer, que o cara vai olhar gráfico e vai falar, nossa, essa é difícil, essa é muito difícil. Você vai aqui, ó, tranquilidade, serenidade no olhar. Ai, gráfico, adoro gráfico. Por quê? Porque quando você estava treinando resolução de gráfico, você criou um momento agradável. Tinha água gelada com limão espremido, tinha uma musiquinha romântica. O teu cérebro associou que fazer questões com gráfico é legal e não o demônio em forma de gráfico. Minha próxima dica é a seguinte: saiba o que o seu professor vai ensinar na aula seguinte. Sabe por quê? Porque aí, um dia antes, você pode ler a matéria no livro, pode grifar as palavras que você não sabe o que é, pode marcar os conceitos que você não entendeu, e aí na hora da aula você tem um objetivo. Muitas vezes o aluno não aproveita a aula porque ele não tem objetivo ali. A prova é só daqui 1 mês e meio, ele tá com preguiça, ele fica ali meio pensando na vida, depois eu estudo isso, depois eu assisto uma videoaula do Jubijubão. Não faça isso, assista a aula do Jubijubão, mas vá para a aula já com um assunto pré-lido, porque você vai ter um objetivo na aula, você vai saber o que fazer lá. Caramba, eu estou nessa aula para tirar essas dúvidas. Quando o professor chegar na explicação, naquela palavra que você não entendeu, naquele conceito que você não sabe direito o que é, preste atenção e depois o que você não entender, pergunte para ele. Você vai tornar a aula muito mais rica e a sua aprendizagem muito mais poderosa. Outra coisa, tenha em mente que aula é para entender o assunto. Para você fixar esse assunto, tem que praticar, tem que resolver exercícios. Não só exercícios, fazer os resumos, os desenhos que eu te falei, mas os exercícios são fundamentais para você ver se aquele estudo que você fez está te dando condições de se dar bem numa prova, de se dar bem no vestibular, de se dar bem no Enem. Então, ó, faça bastante exercícios, o máximo que você puder, e deixe por último as questões discursivas, aquela que você tem que escrever, porque elas são aquelas que vão exigir muito mais de você. Só que se você consegue resolvê-las, você aprende muito mais. Outra dica é: aproveite as aulas práticas que você tem na sua escola. Claro, você que é aluno rico, né? Você que é aluno rico, você tem um laboratório e os professores usam esse laboratório da escola. O aluno pobre, coitado, se tiver um espaço para o laboratório, geralmente é um depósito. Agora, se você é o aluno pobre, primeiro, temos que estudar biologia para mudar essa condição de vida. Só o estudo vai te tirar dessa condição. Tem que estudar muito. Segundo, se na tua escola pública tem um laboratório e ele é utilizado,
você é abençoado. Amanhã é dia de ir lá, olhar o laboratório e agradecer a vida por ter a chance de ver aquilo que você estudou na sala de aula sendo utilizado na prática. E outra coisa, não vá para o laboratório só para cumprir protocolo. Ah, número 1, jogar água. Número 2, misturar com isso. Número 3, fazer aquilo. Não. Entenda o que você está fazendo. Fale com o professor. Professor, o que é isso? O que aconteceu? E claro, para você entender o que você está fazendo, você tem que estudar o assunto antes. Ah, vai ter uma prática sobre osmose? Caramba! Se você não estudar a osmose antes, se você não entender o que é osmose, o teu laboratório realmente vai ser só para você cumprir protocolo. Corta ali, faz ali, põe a membrana. Fez, professor? Tchau, tchau, valeu, valeu, professor. Acabei. Nem sabe o que fez, Não, vá lá já preparado e tire o máximo de proveito desse momento tão mágico para a tua aprendizagem. Agora, vou te dar uma dica que é meio segredo dos professores. Professores, vou contar o nosso The Secret. É o seguinte, quando você estiver no primeiro ano, faça amizade verdadeira, não interesseira, mas faça amizade com alguém do segundo ano. E aí, peça as provas para essa pessoa. Isso, peça as provas. Vá juntando, ó, pensamento de médio prazo, você já está pensando no ano que vem. Aí quando você, no ano seguinte, for estudar um determinado assunto, você já tem a prova. Primeiro, vamos falar a parte mais feia da coisa. Não existem tantas questões disponíveis sobre um determinado assunto. Então é muito normal que várias questões que estejam naquela prova estejam na tua prova também. Agora eu vou te falar a parte bonita da história. Quando você tem a prova, ela serve como um guia de estudo. Pô, você faz lá a questão 1, errou, já sabe que tem que estudar aquilo. Faz a questão 2, errou, já sabe que tem que estudar aquele assunto. Faz a questão 3, errou, cara, você tá ferrado, a vida acabou. Não, brincadeira, você sabe que tem que estudar aquele assunto. É um guia de estudo para você. Depois, no final do teu estudo, pegue a prova de novo e tente resolvê-la. Você vai ver, agora a 1 eu acerto, a 2 eu acerto, a 3 eu acerto. Fica muito mais fácil de você estudar. E outra dica que eu dou, claro, vou aproveitar o momento para fazer um merchanzinho. Estude na minha plataforma, Biologia Total, biologiatotal.com.br. Lá eu tenho todas as videoaulas do ensino médio, tem a apostila com texto, tem exercícios, tem simulado, tem ferramentas que permitem você tirar suas dúvidas com os outros usuários da plataforma. Enfim, uma ferramenta super poderosa para você estudar não só a biologia, como também a química e a física. Isso mesmo, lá no Biologia Total, você tem também todos esses materiais que nós temos, mapas mentais, podcasts, tudo que a gente tem da biologia, nós temos também para física e também para química. E aí, olha, todas essas dicas que eu te dei, mais plataforma do Jubão, não é cotovelada na cara da prova, é voadora na cara da demônia. Ela não vai ter nem chance contigo. É sério, a gente tá vivendo um momento de movimentos anti-ciência, então a Terra é plana, o aquecimento global não existe, vacina mata, enfim, uma série de pensamentos que fazem mal para a nossa sociedade. E quando você estuda, quando você entende a biologia e as outras matérias também, você está muito mais apto a dar opinião sobre esses assuntos. E não só isso, você consegue argumentar com as outras pessoas a respeito destes temas tão complexos e que realmente exigem um estudo para que você possa falar deles. Então bota na tua cabeça que biologia é um tesão. Coloca esse mantra no teu cérebro. Biologia é um tesão, eu entendo as coisas, consigo falar sobre o funcionamento do planeta, dos seres vivos, consigo opinar. Ei, e não é só isso. Seguir esses conselhos, sim, cotovelada na prova, voador, mas isso é consequência, o 10 na prova, a aprovação, é consequência de uma rotina de estudo. Você estuda todo dia, você lê livros paradidáticos, você assiste documentários, você faz resumos, você escreve a respeito. Você é demais! No dia da prova, você vai chegar ali, ó, semblante tranquilo, cabeça erguida, camisa 10, capitão, aqui a braçadeira de capitão, só fazendo, e aí galera, tem prova hoje, galera desesperada, tem prova hoje, não sabia, mas tranquilo, eu sempre tô estudando, valeu, tamo junto, e aquela galera quando te vê, já vai ver aqui, ó, Jorginho, me ensina esse assunto, desesperado, parece até um zumbi, e você vai lá, isso aqui,
quê? Pipipi, papapá. Jessiquinha, pipipi. Cara, não tem pra ninguém. Você vai brilhar. Maravilha? Siga essas dicas, tente aí umas 2, 3 semanas fazer isso. Você vai ver como a tua aprendizagem vai ser muito mais prazerosa. E claro, se esse vídeo foi útil, dá um joinha para valorizar o profissional da educação, inscreva-se no canal. No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço. Tchau.